conversar um pouquinho, né, depois da conclusão da aula. Doutora Lília, muito bem-vinda, esteja à vontade, o palco é seu. Muito obrigada, Denise, pela linda introdução, pelo carinho, né, pelo respeito, e você sabe que uma coisa que eu gosto de fazer é ensinar, é compartilhar meus conhecimentos, é poder ajudar principalmente os nossos pacientes, né, que são tão carentes e que precisam tanto da nossa ajuda no momento de transfusão, né, para que eles tenham uma transfusão mais segura. Então, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui e falar um pouco da nossa experiência aí com RH, principalmente nessa questão molecular, mas eu vou tentar abranger um pouco mais geral do sistema RH, só para as pessoas que não têm muita intimidade, né, com essa questão de genótipos, alelos, tal, poderem se familiarizar um pouco mais. Então, eu vou colocar minha aula aqui, deixa eu ver se está ok. Eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar. Está vendo alguma coisa aí, Denise? Ainda não, doutora Lília. Acho que está com algum problema aqui no compartilhar, deixa eu ver. Ele não está me deixando. Agora acho que vai, deixa eu ver. Está dando para ver agora? Sim, tudo certo. Então, tá bom. Ele deu uma falhadinha no início só. Bom, então, eu vou falar um pouco para vocês sobre, principalmente, eu vou abordar a questão do falciforme, mas a implicação das variantes RH na terapia transfusional, né, que é uma coisa que hoje tem preocupado muitos laboratórios, principalmente com o avanço do conhecimento nesta área. E para falar um pouco das variantes, eu vou dar fazer uma pequena introdução sobre o sistema RH, para que todos se lembrem de sua complexidade. Então, o assunto hoje é complexo, não tem jeito de não ser, porque o sistema RH é um dos sistemas mais complexos de grupos sanguíneos, né? Ele é considerado o sistema mais imunogênico e polimórfico, por isso toda essa complexidade também. Atualmente, nós temos 56 antígenos definidos sorologicamente, reconhecidos pela ISPT, e os genes RH, eles podem codificar, além dos antígenos normais, antígenos parciais, que perdem antígenos comuns ou geram novos antígenos, que são principalmente os antígenos de baixa frequência populacional. Mas somente 5 antígenos são identificados por reativos comerciais, aqueles reativos que nós adquirimos comercialmente, como anti-D, C grande, anti-C pequeno, anti-grande e anti-E pequeno. Os outros antígenos, normalmente, não são identificados por reativos comerciais. Há necessidade, muitas vezes, de usar reativos de pacientes, né, plasmas de pacientes, ou alguns monoclonais que estão surgindo e muitas vezes ainda não estão no comércio. Então, às vezes fica difícil, né, na maioria das vezes, muito difícil identificar os outros antígenos, né, os outros 51 antígenos, além desses 5 antígenos. Mas, identificando esses 5 antígenos, nós já conseguimos fazer uma combinação que são os haplótipos RH. A partir desses antígenos, nós temos 8 haplótipos
que se formaram a partir de duplicações dos genes ou de variações de um único nucleotídeo ou recombinações. E esses haplótipos são muito conhecidos, nossos, na imunematologia, né? Que é a nossa terminologia do dia a dia, quando nós vamos nos referir a fenótipo. Então, por exemplo, quando eu quero dizer, olha, eu estou precisando de uma hemácia que seja R1R, então eu sei que o R1 é uma combinação de D, C grande e pequeno, e R uma combinação de C pequeno e pequeno com ausência de D. E assim por diante. Então, quem trabalha no laboratório de imunematologia está bem familiarizado com essa terminologia, e nós utilizamos muito para definir o fenótipo de um indivíduo, né? Mas desses haplótipos, o ancestral, né, é o D, C pequeno e pequeno, foi a partir dele que os outros haplótipos se formaram, a partir de duplicações, SNPs e recombinações, e ele é o haplótipo mais frequentemente encontrado em indivíduos de origem africana. É por isso que o nosso carinho aí com o paciente falciforme é muito grande, porque a partir da ancestralidade africana é que muita coisa se derivou no sistema RH. Bom, nós temos, então, nesses 56 antígenos, nós temos antígenos polimórficos, antígenos de baixa frequência e antígeno de alta frequência no sistema RH. Nós temos 14 antígenos polimórficos, incluindo os 5 antígenos mais comuns e mais imunogênicos, que são DC grande, grande, C pequeno e pequeno, 27 antígenos de baixa frequência populacional. Na lá estava aparecendo até lá embaixo, pequenininho. Não está aparecendo? Tá tudo certo, Lília. 27 de baixa frequência populacional, muitos deles que surgiram a partir dessas recombinações gênicas, e 15 de alta frequência populacional, que são aqueles antígenos que estão presentes em mais de 99,9% da população, e quando ausentes, nos dão muita dor de cabeça para encontrar sangue compatível para os nossos pacientes, né? Dentre esses de alta frequência, né, cabe salientar que dois muito conhecidos são o HR e o HRB. Bom, como é que esses antígenos se encontram na membrana eritrocitária? Como é que eles estão dispostos? Eles estão dispostos em um complexo de proteínas. E, na verdade, nós temos o complexo RH, que está associado a um outro complexo de proteínas. Esse complexo RH ele é formado por um heterotrímero de 3 proteínas, que é a proteína RH-AG, a proteína RH-B e a proteína RH-CE. Essas proteínas têm que estar numa conformação tal, na membrana, nesse complexo, que permita a expressão dos antígenos RH. Então, mesmo que o indivíduo, às vezes, herde, por exemplo, o gene normal e vai expressar o antígeno normal, se esse heterotrímero estiver truncado ou não estiver na conformação correta, esses antígenos podem não ser expressos na membrana eritrocitária. Inclusive, a proteína RH-G, apesar de não ser codificada por genes RH, ela é muito importante na formação desse heterotrímero, na conformação do complexo RH e na expressão dos antígenos RH. Inclusive, quando ela está truncada, tem algum problema, algum defeito, os antígenos RH podem não se expressar, e esse é um dos mecanismos do fenótipo RH nulo, que é tão raro, né, e que complica muito a vida de quem tem. Bom, além dos 56 antígenos RH, né, nós temos muitos alelos. Então, pensem que eu tenho 56 antígenos RH e muitos alelos que estão codificando esses antígenos, e não só esses antígenos, mas variações desses antígenos, são as tais variantes RH, né? Por que elas aparecem? Porque esses genes RH, eles são sujeitos a muitas variações genéticas. Existem vários mecanismos moleculares
que originam tanto os antígenos como as suas variantes. Um antígeno bastante conhecido são as variantes com substituição de um único nucleotídeo, conhecidas como SNVs, né? Pode ser um ou mais nucleotídeos que levam a substituições de aminoácidos, mas nós temos também variantes por splice, que impedem, muitas vezes, a expressão do antígeno na membrana ou dificultam a expressão do antígeno. Nós temos inserções e deleções, que são inserções de nucleotídeos, que vão alterar totalmente o quadro de leitura, ou deleções, que também podem impedir a expressão do antígeno, ou ter um antígeno expresso totalmente alterado. Essas inserções ou deleções, muitas vezes, são muito difíceis de detectar, mesmo por técnicas moleculares. A formação de genes híbridos, que é muito comum dentro do sistema RH, e que gera o grande número de alelos RHD e RHCE variantes, principalmente os antígenos RH parciais. E, né, essa formação de genes híbridos, ela também pode levar a possível perda ou ganho de epítopos. Como eu falei, os antígenos parciais normalmente são perda de epítopos. Na verdade, não nós dizemos que é perda, mas na verdade são epítopos alterados, ou ganho de epítopos, que também são epítopos a mais naquela proteína que não eram para ter. Isso tudo muda, né, a estrutura do antígeno, e nós temos antígenos diferentes, que são as conhecidas variantes. Então, muitas das variantes RH, elas ocorrem pela presença de genes híbridos, né, que também não são tão fáceis de serem identificados. Então, só para lembrar como isso ocorre, vamos pensar no locus RH, muitos de vocês já conhecem, né, o locus RH, o gene RH está no cromossomo 1, e esses dois genes, que são os genes RHD e RHCE, que são responsáveis pela codificação dos antígenos RH, eles encontram-se em posições opostas nesse cromossomo 1, então em orientações opostas. Existe um outro gene entre eles, que é o TMM50A, que ele tem a mesma orientação do gene RHD, mas ainda não se sabe sua função no locus RH, e o gene RHD, normalmente, ele está flanqueado por dois segmentos de DNA que são conhecidos como caixas Rezos, e que suportam, então, o gene RHD. Eles são dois genes altamente homólogos, com 10 exons e 10 introns, só lembrando que exon é a parte do gene que codifica a proteína, né? E eles são derivados do mesmo gene ancestral. O gene ancestral é o gene RHCE. E eles têm 97% de identidade. Eles são muito parecidos. Dependendo do exon que você vai analisar, por exemplo, o exon 2, por exemplo, eles têm uma similaridade tão grande que o ensaio molecular tem que ser muito cuidadoso para você ter certeza que você está realmente sequenciando o gene D ou o gene CE, dependendo do que você quer analisar. Bom, o gene D, então, ele vai dar origem ao antígeno D, né, que vai se expressar na membrana eritrocitária, e o gene RHCE vai originar a proteína RHCE, mas ele, através de 4 formas alélicas, é que ele vai, então, originar os antígenos RHCE, que são as formas alélicas C grande e grande, C grande e pequeno, C pequeno e grande, C pequeno e pequeno. Bom, então, como eu disse a vocês, eles estão muito próximos no cromossomo, em posições opostas, e são muito parecidos. Essa conformação, essa orientação, essa proximidade facilita muito o rearranjo gênicos entre eles. E durante a meiose, isso pode acontecer, e aparecem
processos de conversão gênica, onde parte do gene D pode ser inserido em CE e parte do gene CE inserido em D. Como eu falei para vocês, né, formando os genes híbridos, que são muito comuns no sistema RH. Seriam essas trocas entre os genes RHD e RHC. Mas durante esse processo também, alterações de nucleotídeos, de um ou mais nucleotídeos podem ocorrer, alterações em sítios de splice, que são sítios muito importantes na hora da transcrição da proteína, que também podem ocorrer, tudo devido a esse processo de rearranjo gênico que é facilitado pela proximidade e orientação desses genes no cromossomo 1. E com isso, novos epítopos de antígenos, principalmente de D, mas de C também, podem aparecer, que são os antígenos de baixa frequência, né, que são bem frequentes dentro do sistema RH. E sempre vai gerar novos genes híbridos e novas proteínas, e essas proteínas híbridas, muitas vezes, são as que originam os antígenos parciais. Então, as variantes RH, elas acabam surgindo através de todo esse processo, todo esse mecanismo molecular, que é recombinação, principalmente a recombinação e os SNPs missenses, que são as trocas de nucleotídeos nos genes, e que levam sempre à alteração ou da expressão do antígeno, ou mesmo da estrutura do antígeno, que seriam, então, os antígenos fracos e os antígenos parciais. Nós temos dois tipos, então, de variantes, como eu acabei de falar para vocês, né, que são os fracos e os parciais. Conceitualmente, os antígenos RH fracos são aqueles que não perdem epítopos imunogênicos, enquanto que os antígenos RH parciais são aqueles que perdem epítopos imunogênicos. Na verdade, eu já até mencionei isso anteriormente, não é que eles não perdem, eles têm epítopos alterados, né? Em vez de ele ter o aminoácido X, ele vai ter o aminoácido Y e assim por diante. Os antígenos RH fracos, eles são, né, conceitualmente, aqueles que têm fraca expressão, né? Então, a gente enxerga, a gente identifica esses antígenos sorologicamente quando nós observamos uma expressão mais fraca do que o habitual. Os parciais, eles podem ter expressão fraca, mas eles também podem ter expressão normal, porque lembre que eles têm epítopos alterados e que isso muda, muitas vezes, a estrutura, mas não a densidade antigênica do antígeno, e ele pode se expressar normalmente. Os RH fracos, né, sorologicamente, têm fraca reatividade, e os parciais, eles podem ter fraca reatividade, mas eles podem ser identificados após o indivíduo desenvolver anticorpo. Ou seja, muitos antígenos que têm parciais, que têm reatividade normal, eles só são identificados após a imunização. Então, são aqueles famosos indivíduos D positivo, que desenvolvem anti-D, E pequeno positivo, que desenvolvem anti-E pequeno. Os antígenos RH fracos, eles geralmente não são propensos à imunização, enquanto os RH parciais são. Os RH fracos, eles são predominantemente encontrados em indivíduos de ancestralidade europeia, enquanto que os parciais, poucos são em ancestralidade europeia, a maioria é em ancestralidade africana, é por isso que nós identificamos muitos antígenos RH parciais em pacientes falciformes. Os fracos podem aparecer tanto em caucasianos como em africanos, mas eles são mais predominantes em ancestralidade europeia. Bom, então, aí nós começamos a falar das variantes, né? As variantes, então, como eu acabei de falar para vocês, elas são constituídas pelos antígenos RH fracos e os antígenos parciais. Então, conceitualmente, os fracos não induzem a imunização e os parciais induzem a imunização. Só que esse conceito é muito difícil, o limite disso é muito complicado,
Porque nós não podemos afirmar com certeza que todos os antígenos RH fracos não vão induzir a imunização e que nem todos os antígenos RH parciais induzem a imunização. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso durante essa aula. Vocês vão entender um pouquinho melhor isso, porque nós vamos ver que isso realmente acontece. Porque nem todos os antígenos RH variantes estão totalmente estudados. Nós ainda precisamos de ter muitos estudos, principalmente prospectivos, para entender melhor essa questão do que leva à imunização, do que não leva à imunização. A gente sabe que a maioria dos parciais induzem a imunização e que a maioria dos antígenos fracos não induzem a imunização, mas nós não podemos afirmar que todos não induzem, ou todos induzem a imunização ainda. Bom, e aí o grande problema das variantes seria as suas implicações na terapia transfusional. Como é que nós vamos lidar com elas na hora que nós temos que transfundir um paciente, né? Então, existem algumas coisas que precisam ser consideradas quando nós estamos pensando na implicação delas na terapia transfusional. Primeiro, é o tipo de variante. Qual é a variante? É um fraco? É um parcial? Né? Isso já vai me dar uma direção. Qual é o alelo RH envolvido? E aí entra a questão da genotipagem que nós vamos conversar, a importância da genotipagem dentro do sistema RH. Né? Nós temos hoje que conhecer qual é o alelo RH envolvido para conhecer melhor a implicação daquela variante na terapia transfusional. A forma alélica associada, principalmente quando nós falamos de variante RH-CE, né? Nós temos a mesma forma alélica normal associada, nós temos uma forma alélica diferente associada. O que isso implica? Implica num antígeno parcial, num antígeno normal, num antígeno fraco. Então, isso também é importante. Lembrando que a forma alélica, as formas alélicas são C pequeno é pequeno, C grande é pequeno, C grande é grande, C pequeno é grande, C pequeno é pequeno. Então, isso é muito importante. Qual é o impacto dessas variações no complexo RH? Aonde que essas variações vão estar interferindo no complexo RH, na expressão dos antígenos RH na proteína? E como é que isso vai interferir nas interações intraproteínas, RHG, RHD e RHC? Isso tudo tem que se levar em consideração hoje em dia para que a gente conheça um pouco da implicação das variantes RH. Não é simplesmente eu falar, olha, é porque é um parcial, então ele vai aluminizar, porque é um fraco, não vai aluminizar. Não, eu preciso conhecer esse conjunto de fatores que influenciam diretamente a implicação das variantes RH na terapia transfusional. E nós vamos continuar conversando sobre isso. Bom, primeiro, eu tenho que conhecer qual é a variante RH que eu tenho. A primeira coisa, a mais importante, é a questão sorológica, tá? É importante por quê? Porque eu preciso identificar sorologicamente se eu estou ou não diante de uma variante RH, senão eu não vou caracterizar. Eu não sei se eu tenho variante, então eu não vou caracterizar. Então, a questão sorológica, identificar a expressão do antígeno RH é muito importante, né? É muito importante eu comparar sempre com um controle normal, para saber se realmente aquele antígeno está se expressando normalmente ou está se expressando mais fraco. Eu tenho que observar se aquele antígeno reage com um anticorpo monoclonal, não reage com o outro, se no passado ele reagiu de uma forma, agora está reagindo de outra, e se o paciente já tem um anticorpo e tem o antígeno presente. Então, tudo isso precisa ser muito bem analisado quando nós estamos fazendo a tipagem RH. Então, vejam como é importante a tipagem RH. Não é simplesmente dar o resultado como positivo ou negativo. Nós temos que avaliar como é que aquele antígeno está sendo expresso. Bom, uma vez
identificado que eu tenho um problema sorológico, eu preciso caracterizar. Porque, infelizmente, nós sabemos que a sorologia tem suas limitações, né? A hemarotinação tem as suas limitações, e que não vão me dar todas essas respostas que eu preciso para saber da implicação daquela variante RH na terapia transfusional. Então, a primeira coisa que se recomenda é fazer a biologia molecular para caracterizar essa variante, né? Então, eu vou, a partir do reconhecimento da variante, eu posso usar técnicas in-house ou kits comerciais, o que eu tiver à disposição e que me dê uma resposta daquilo que eu quero, que é que tipo molecular, ou qual é o alelo que está envolvido, que está codificando aquela variante. Nós já temos, vejam bem, também não é muito fácil, nem sempre é muito fácil escolher essas técnicas, porque nós temos numerosos alelos variantes descritos. Nós temos mais de 600 alelos RHD e mais de 200 alelos RHCE descritos hoje. Isso vocês encontram em alguns sites de RH. O site mais conhecido é o site da SPT, que tem a tabela desses alelos. Existem outros sites, o RH Referência e outros, o Erythrogene e outros, que também podem, o resto do site, que vocês podem também consultar, tá? Então, o que nós precisamos fazer quando nós vamos escolher a técnica, nós precisamos ver quais são os alelos mais frequentes na nossa população. Então, nós temos que escolher plataformas ou kits comerciais, ou mesmo, se você for desenhar técnicas in-house, que são mais complicadas para fazer variante RH, que contemplem, né, a identificação, a caracterização dos alelos que são mais comuns ou que estão mais implicados com a imunização de pacientes politransfundidos, né? Por quê? Porque nem todos esses alelos, apesar de nós termos aí uma gama muito grande de alelos RH, codificando variantes RH, nem todos têm evidência clínica ou biológica que vão induzir a imunização e que os anticorpos produzidos estão implicados em reações transfusionais hemolíticas tardias, que são as reações mais comuns dentro do sistema RH. Por isso que nós hoje estamos precisando muito dessas respostas. Nós já temos algumas, eu vou mostrar para vocês, mas ainda nós precisamos de mais estudos, nós precisamos de mais populações sendo estudadas, mais alelos RH sendo caracterizados e mais evidências clínicas e biológicas da imunização e de reações hemolíticas, né? Então, aqui só para mostrar para vocês uma fonte que vocês podem consultar, que é o site da ISPT, que está atualizado, com as tabelas de alelos, os alelos que, pelo menos tem a maioria, acredito que não estão todos ainda, mas a maioria dos alelos, pelo menos os alelos mais frequentes nas populações, né, com suas características, seus polimorfismos, os aminoácidos que são substituídos, né, e muitas vezes a forma alélica ou a implicação desses alelos na produção de anticorpos. Então, é só entrar no site da ISBT, na Working Party de Imunogenética e Terminologia de Grupos Sanguíneos, tabela de alelos que vocês vão encontrar a maioria desses alelos RHD e RHC já descritos. Bom, então vamos falar um pouco sobre as variantes RH separadas. Vamos falar um pouco sobre a variante RHD e depois nós vamos falar sobre as variantes RHC. Bom, então, dentro das variantes RHD, nós temos os antígenos D fracos, né, e os antígenos D parciais, que são bem conhecidos de todos, né. Já falamos que os D fracos têm epítopos D normais e os D parciais são epítopos D alterados, né. O antígeno D fraco é aquele que tem variação quantitativa do antígeno D, né, ele se expressa de forma diferente, enquanto que os D parciais, eles podem ter variação quantitativa e qualitativa do antígeno D. Nós temos mais de 160 alelos RHD responsáveis por antígenos D fracos.
sendo que os tipos 1 a 3, veja que nós temos mais de 60, né, tipos, 60 tipos, mas que tipos 1 a 3, eles são os tipos de tetráqueos mais comumente encontrados em caucasianos, chegando até 90% dos tetráqueos encontrados em caucasianos. O cluster tipo 4 é o tipo de tetráqueo, principalmente 4.0, mais encontrado em indivíduos africanos, e o tipo 15, mais encontrado em asiáticos. Os tetráqueos mais comuns nas populações em geral são os tipos 1, 2, 3 e 4.0. E vejam, né, que existem já algumas evidências mostrando que esses tipos de tetráqueos, eles não induzem a aluminização, ou quando, na maioria das vezes não induzem a aluminização, ou mesmo quando induzem, esses anticorpos não têm importância clínica, ou muitos levam à produção de autoanticorpos e não de aloanticorpos. Então, hoje, existe um consenso na literatura que esses tipos de tetráqueos, eles podem ser considerados RHD positivo. Mas veja, para eu saber que tipo eu tenho que fazer biologia molecular, né? Eu vou identificar sorologicamente que eles têm uma expressão diferente, mas eu não sei se eles estão dentro dessa caracterização de 1, 2, 3, 4, para que eu possa transfundir seguramente sangue RHD positivo para eles. Então, mais uma vez, vejam a importância hoje que tem a biologia molecular dentro do sistema RH. Porque eu sabendo que eles são tipos 1, 2, 3 ou 4.0, eu posso transfundir seguramente RHD positivo, hemácias RHD positivos para o meu paciente, e eu vou preservar meu estoque de sangue RHD negativo para os pacientes que realmente precisam receber sangue RHD negativo, né? Já os antígenos D parciais mais comuns são os D parciais categoria D3A, D4A, DAO e DAR em africanos. Então, vocês vão ver que se vocês fizerem uma avaliação de D parcial em africano, né, vocês vão ver que os D parciais mais comumente encontrados neles são esses, e é o que a gente observa no paciente falciforme. Em caucasianos, é o D categoria 6. Bom, a gente aprendeu, né, que antígeno D parcial induz a imunização. Então, com esse conceito, né, foi criado o monoclonal que não detectava D6. Isso aconteceu na Europa, né? Esse monoclonal foi criado na Europa porque o D parcial categoria 6 é o D parcial mais frequentemente encontrado na Europa. Então, se eles fizessem um monoclonal que não detectasse o D6, né, você não detectaria esse D parcial e transfundiria o paciente com D negativo e evitaria a imunização. Né? Então, por isso que nós temos os D6+, e os D6-, que são os anti-D6+, e D6-, ou IgG. Vejam bem, isso funcionou muito na Europa, mesmo na Europa hoje não está funcionando mais por causa da imigração. Hoje nós vemos, por exemplo, que aqui no Brasil mesmo, o D6 não é o D parcial mais frequentemente encontrado. Nós temos muito mais DAR do que D categoria 6. De qualquer jeito, é importante utilizar esses soros, porque eles vão nos dizer que nós podemos estar diante de um D parcial, mas nós não podemos afirmar que seja um D parcial categoria 6, porque existem alguns outros tipos de D parcial, e até de D fraco, que não reagem com alguns anti-DGEs. Mas esse conceito de D6+, e D6-, ele já caiu por terra. O importante é caracterizar molecularmente. Né? Então, mais uma vez, a importância da biologia molecular. Bom, qual seria a relevância clínica das variantes de T? Bom, primeiro, né, nós temos que saber se é uma variante que leva a
expressão de um antígeno DFRACO ou de um D parcial, lembrando de novo que o DFRACO tipo 1, 2, 3, 4.0, 4.1 podem ser considerados RHD positivos e que eu posso transfundir esses indivíduos com sangue RHD positivo. Se for um D parcial, eu já vou tomar mais precaução e vou transfundir com sangue RH negativo. Então, para isso, para saber, né, se trata de fraco ou parcial, considerando que alguns D parciais também têm uma reatividade fraca, fazemos a genotipagem. Bom, sorologicamente, nós também podemos tentar ver qual é o potencial risco de formação de anti-D. Normalmente, o que se faz é testar com diferentes clones. Se você tiver clones agindo com aquele antígeno, com aquela hemácia, e outros não, de repente você pode estar diante de um D parcial, e isso pode implicar em alimentação. Então, se você tiver que transfundir o paciente, não tiver condições de fazer a molecular naquele momento, né, a opção de diferentes clones pode ser uma opção boa para recomendação transfusional, e depois você faz a investigação molecular, né? Existem alguns recursos de bioinformática hoje que também auxiliam, mas esses recursos, eles só vão te ajudar depois que você tem a caracterização molecular, porque aí você vai ver o efeito das substituições daquele aminoácido naquelas interações da proteína RHD, RHC, RHG, e o impacto dessas variações moleculares, principalmente se for em região de splicing. Eu sei que vai ficar muito complicada a expressão daquele antígeno e assim por diante. Então, hoje eu posso recorrer a esses recursos, principalmente quando se trata de, por exemplo, de uma variante nova que ainda não foi descrita, ou de uma variante que não se sabe muito qual é o efeito na proteína. A associação com as formas alélicas, RHCE, com a ausência dos antígenos HRB, HRS e a conformação trimérica da proteína, ela acaba sendo muito importante também para que se conheça a implicação daquela variante RHD na imunização. Isso também se faz, né? Você consegue fazer com aquelas análises de proteínas 3D que hoje existem, também tudo por bioinformática. Uma outra coisa muito importante é saber, quando nós detectamos uma variante, se o indivíduo é homozigoto, hemizigoto, heterozigoto ou heterozigoto composto para aquela variante. Eu já vou mostrar o que significa cada um desses genótipos para vocês, né? E conhecer a prevalência dos antígenos D variantes na população. Eu sei que 61,7% dos caucasianos, eles têm, normalmente, quando eles têm, apresentam uma fraca expressão do antígeno, você pode estar diante de DFRAC tipos 1, 2 e 3. E que 58% dos africanos, você pode estar diante do DFRAC tipo 4.0 ou de D parciais, que são as variantes mais frequentemente encontradas em africanos. Veja bem que também a diferenciação da população acaba ajudando no momento de você tentar caracterizar essas variantes. Mesmo a nível molecular, é importante, quando se solicita um teste molecular para caracterizar uma variante, dizer qual é a origem daquele paciente ou daquele doador. Se é caucasiano, se é africano, se é brasileiro, né, que tem uma miscigenação maior, mas mesmo aqui a gente tem, às vezes, uma referência, se tem mais predominância de caucasiano ou de africano. Bom, então, como eu falei para vocês, o que significam os genótipos homozigotos, hemizigotos, heterozigotos e heterozigotos compostos. O homozigoto, o genótipo de variante homozigoto é quando você tem a mesma variante, né, o mesmo alelo nos dois cromossomos, lembrando sempre que a herança sempre é paterna e materna, né? Então, o homozigoto, por exemplo, se o indivíduo tem a variante de D, o D parcial, tipo DAR, ele é DAR, ele tem o alelo DAR em um cromossomo e DAR no outro. Então, ele é homozigoto para essa variante e, né, o fenótipo deduzido dele seria um D parcial.
ou ele tem o mesmo tipo de defraco, né? Os dois alelos são o mesmo tipo de defraco nos dois cromossomos. Então, defraco tipo 1, homozigoto, então o fenótipo deduzido seria um defraco. Então, esse é a variante homozigoto. Ele pode também ser hemizigoto. Por quê? Porque nós sabemos que, principalmente o indivíduo caucasiano, o RH negativo, ele pode ter um gene RHD deletado. Então, ele pode ser, de repente, ter dado o DAR do pai e uma deleção do gene RHD da mãe. Então, ele é considerado hemizigoto para aquela variante, mas ele vai expressar um antígeno D parcial. Ou ele pode ser o defraco tipo 1 associado com a ausência de D. Então, quando a gente faz a genotipagem, nós identificamos isso, se ele é homozigoto ou hemizigoto, para dar o genótipo correto daquele indivíduo. Mas ele também pode ser heterozigoto, ou seja, ele pode ter herdado um alelo, né, DAR, um D parcial, e um alelo D normal. Esse indivíduo, do ponto de vista de fenótipo, ele vai expressar normalmente um antígeno D, porque o alelo normal ele vai compensar o outro alelo que codificaria um antígeno alterado. Então, ele vai ser considerado um D normal. E ele pode também ser, vamos dizer, defraco tipo 1, com RHD positivo, que também vai se expressar normalmente. Esse indivíduo a gente nem enxerga normalmente na sorologia, porque a expressão dele é normal. Agora, nós podemos ter também os heterozigotos compostos. Aí seriam, né, dois tipos de alelos diferentes herdados, um do pai e um da mãe. Isso não é infrequente, gente, em paciente falciforme, por exemplo. Essa combinação DAR-DOL até, de uma certa maneira, a gente encontra muitas vezes. O paciente, normalmente, ele tem o pai e a mãe, que tem alelos alterados, que codificam antígenos parciais, e cada um dá um alelo para o indivíduo. Então, esse indivíduo, fenotipicamente, é um D parcial, e pode também, às vezes a gente encontra também indivíduos caucasianos, há uma combinação de alelos defracos. Então, defraco tipo 1 com defraco tipo 3, defraco tipo 1 com defraco tipo 2, que também vão codificar antígenos defracos. Então, esse é o conceito dos genótipos RHD variantes. E quando nós fazemos a genotipagem, usando uma plataforma de genotipagem, por exemplo, que contempla esses alelos mais comuns, a gente já consegue diferenciar isso e dizer se aquele indivíduo é homozigoto, hemizigoto, heterozigoto ou heterozigoto composto para aquela variante. E dependendo do que for, a interpretação fenotípica é diferente. Então, esse conhecimento é importante para que se tenha uma interpretação de fenótipo correto. Não adianta, por exemplo, falar, ele é DAR. Tá, é DAR, mas e se ele tiver um D normal? Né? Agora, se ele for DAR e tiver um D deletado, muda a recomendação transfusional. E aí vem a questão do anticorpo. Qual é a relevância clínica dos anticorpos anti-D em pacientes, né, principalmente nos pacientes falciformes, que acabam desenvolvendo anti-D. Nós temos muitos pacientes falciformes que são fenotipados como defracos. E muitas vezes eles não são defracos. Eles são D parciais. Então, é importante fazer a caracterização molecular. Eu preciso saber se ele é um D parcial ou ele é um defraco, se é um defraco tipo 4.0, que normalmente não está implicado com a alinização. Então, aqui nesse caso, eu estou mostrando para você, foi até um trabalho que nós apresentamos no EMO, agora foi uma apresentação oral no EMO, e que nós estudamos alguns pacientes falciformes que tinham esse fenótipo do defraco. Nós fizemos a caracterização molecular deles, nós vimos que alguns eram defraco tipo 4.0, outros DAO0, outros DAR, DOL, DAO4 e DAO5. Esses pacientes acabaram desenvolvendo anticorpo, tá? Anti-D, e por isso que nós vamos estudar.
O que nós vimos? Que os pacientes que eram DEFRAC tipo 4.0 e DAO 0, mesmo tendo desenvolvido anti-D, eles tiveram um rendimento transfusional satisfatório. Eles receberam sangue RHD positivo por muito tempo, e no acompanhamento, eles mantiveram a sobrevida das hemácias transfundidas normais, ou seja, não teve alteração nem de hemoglobina S, nem da hemoglobina normal. Já os pacientes que desenvolveram anti-D e que tinham os alelos DAR, DOL, DAO4 e DAO5, eles mostraram, né, em algum momento, que eles tiveram uma diminuição nos níveis de hemoglobina e um aumento na porcentagem de hemoglobina S quando eles foram avaliados. Foi bem no momento da detecção do anticorpo. Então, vejam, mostrando para a gente, esses são alguns ensaios preliminares, acho que nós precisamos de mais estudos comprovando isso, mas a literatura já tem alguma coisa nesse sentido, também com esses mesmos achados, que existem alguns parciais ou DEFRACs que podem induzir a luminização anti-D, mas que esse anti-D não tem importância clínica, então aquele indivíduo pode continuar recebendo sangue RH positivo, mas que existem outros que não, que dependendo do alelo, ele desenvolve um anti-D clinicamente significante. Então, mais uma vez, né, eu venho chamar a atenção de vocês para a importância de caracterizar os alelos D quando nós vamos fazer a recomendação transfusional, até para conhecer um pouco da relevância clínica dos anticorpos anti-D que eles vão produzir. E aqui é só para mostrar para vocês um trabalho que nós publicamos em 2021, que mostrar a importância de fazer a genotipagem em pacientes tipados como DEFRAC. Esse também foi um trabalho em paciente falciforme, inclusive esse trabalho ganhou prêmio no EMO na época, foi apresentado em 2020 no EMO. Por quê? O que nós pegamos indivíduos que eram pacientes falciformes tipados como DEFRAC e fizemos uma caracterização molecular. E nós vimos que de 83 pacientes que nós estudamos, 55 que eram sorologicamente tipados como DEFRAC, na verdade, eram D parciais, ou seja, 66% desses pacientes, na verdade, eram D parciais. Eles tinham alelos RHD que codificavam antígenos D parciais. E esses pacientes estavam recebendo sangue RHD positivo porque eles tinham sido caracterizados como DEFRAC, sorologicamente. E 9 desses pacientes já tinham desenvolvido anticorpos anti-D, né? E o resultado de NMA mostrou que esses anti-Ds produzidos eram clinicamente significantes. Então, vejam que, da mesma forma que eu posso inferir se o anti-D pode ter implicação ou não na terapia transfusional, eu também posso inferir que ele pode, que aquele D parcial pode ser codificar um antígeno que vai dar origem a um anticorpo clinicamente significante. Então, aqui é um caso só para mostrar para vocês, né, a importância de fazer essa caracterização. Essa é uma gestante que estava na segunda gestação, tinha um parto, e ela teve uma tipagem na gestação anterior como RHD negativo e tomou imunoglobulina. E agora, na gestação atual, ela foi tipada como RHD positivo. Isso a gente tem visto, né, aquelas discrepâncias entre tipagens históricas, né, tipagem anterior com a tipagem atual. E a gente sabe que isso aconteceu porque os reagentes mudaram, antigamente se usava policlonal, agora se usa monoclonal, são antissoros mais potentes, hoje se usa 2 diferentes soros, e a gente começa a encontrar essas discrepâncias. Bom, essa discrepância, inicialmente, ela foi investigada com diferentes soros monoclonais, de diferentes empresas, soros IgM, IgG, e ela tinha uma reação positiva com o IgM, negativa com IgG. Quando se fez um painel de soros monoclonais, observou-se uma reatividade que era parecida. Ai, desculpa.
parecida com um D parcial, categoria 6, tá? Esse é um painel de 6 soros monoclonais, aqui, pela reatividade, parecia um D categoria 6. Então, como é uma gestante, eu caracterizei como um D parcial categoria 6, ela tem indicação de receber imunoglobulina, porque o D parcial categoria 6 é um dos D parciais que estão implicados com a aluminização, com formação de anti-D. Mas foi encaminhada para a biologia molecular. Na biologia molecular, verificou-se que essa gestante, na verdade, ela apresentava um tipo de defraco tipo 2. E se nós olharmos o defraco tipo 2, ele tem uma característica muito parecida com a do D parcial categoria 6. O D parcial categoria 6 também pode ter uma reação fraca, reage muitas vezes com os mesmos monoclonais que o defraco tipo 2. Então, pode ser confundido sorologicamente, mas molecularmente não. Então, de acordo com o resultado molecular, essa paciente não tem indicação de imunoglobulina, porque o defraco tipo 2 é considerado um RH positivo, que não leva à formação de anti-D. Então, vejam que a caracterização molecular aqui foi muito importante, porque ela indicou ou não, ajudou a indicar ou não a imunoglobulina. Essa paciente, como ela não precisa receber imunoglobulina, ela não vai se expor ao risco da imunoglobulina, que ainda é de origem humana. E mesmo uma paciente que é D parcial, às vezes, né, ela pode, ou de fraco, ela pode pode hemolizar com a imunoglobulina. Então, o ideal, realmente, se ela não precisa, é não receber. E a biologia molecular foi importante para isso. Bom, vamos falar um pouco agora das variantes RHC, né? As variantes RHC, elas já são um pouquinho mais complicadas, mas também são menos frequentes que as de B, né? O conceito dos alelos RHC é que aqueles que são clinicamente significantes, eles codificam antígenos RH parciais e, geralmente, uma proteína que perde um antígeno de alta frequência, comumente o HRB ou o HRS. Nós temos muitas variantes RHC descritas associadas à forma alélica C pequeno e pequeno. São as variantes mais frequentes e são as mais encontradas nos indivíduos afrodescendentes, ou seja, nos pacientes falciformes, né? O grande problema é que muitas vezes é difícil diferenciar entre alto e alo anticorpo nesses pacientes. E o paciente que tem uma variante do antígeno pequeno, por exemplo, ele pode desenvolver tanto alto quanto alo anticorpo. A gente sabe que os pacientes falciformes que se aloimunizam, eles também acabam desenvolvendo autoanticorpos. Essa diferenciação, muitas vezes, é complicada. Outro problema é que as variantes RHC, elas normalmente estão associadas com a ausência de antígenos de alta frequência. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, HRB, HRS, e isso muitas vezes complica, né, a disponibilidade de sangue para esses pacientes. Ou estão associadas com a presença de antígenos de baixa frequência populacional, né, e como VS, por exemplo. E o grande problema é que também ainda se tem pouca informação sobre a importância clínica dos anticorpos. Então, isso dificulta um pouco, né, a implicação na terapia transfusional. Como eu falei para vocês, né, as mais frequentes são as associadas ao alelo C pequeno e pequeno, normalmente ao antígeno E pequeno, e que apresenta muitas vezes como característica sorológica o paciente que é E pequeno positivo, de repente aparece com um anti pequeno, ou às vezes você vê uma reatividade variável com diferentes monoclonais anti pequeno, ou mesmo a ausência dos antígenos HRB ou HRS, ou ambos, quando você faz a tipagem de antígenos de alta frequência,
tá? Existem vários alelos de C pequeno e pequeno que codificam as variantes do antígeno E pequeno e estão associados com a ausência do antígeno HRD ou HRS, né? Aqui, demonstrando para vocês, né, o alelo normal, a forma alélica normal C pequeno e pequeno, e as formas alteradas aqui, com variações em diferentes exons, né, variações de nucleotídeos, que caracterizam diferentes alelos que vão codificar antígenos E pequeno, variantes ou parciais, e ausência dos antígenos HRB e HRS. Essas informações aqui, normalmente, vocês conseguem olhando aquela tabela da ISBT de alelos que eu falei para vocês, né? Mas por que é importante diferenciar isso? Só dizer que há um E pequeno parcial? Não. É importante, por quê? Porque, dependendo do alelo, ou é o antígeno HRB, ou é o antígeno HRS que é negativo, e dependendo também do alelo, né, nem sempre, mesmo sendo um antígeno E pequeno parcial, nem sempre um indivíduo vai ser compatível com o outro se ele tiver alelo diferente. Nós vamos ver isso agora. E é a questão da relevância clínica, né? Então, da mesma forma que em D, eu preciso saber se trata-se de uma variante de C fraca ou parcial, e da mesma forma, a fraca tem menos implicação com a imunização do que a parcial. Se tem associação com o fenótipo HRB ou HRS, para eu poder fazer uma transfusão mais segura, eu tenho que saber qual é o tipo molecular da variante, porque, como eu acabei de falar para vocês, dependendo do tipo molecular, eu vou ter um risco maior ou menor de aloimunização. Tá? Aqui eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas 2 exemplos aqui de diferentes tipos moleculares, uma 7,3-3G e outra CAR. Uma pode estar implicada mais com a imunização do que a outra. A outra coisa importante, muitas vezes, é a formação de anticorpo, né, anti-B ou BS. Isso significa que o doador e a unidade transfundida, ela tinha uma variante RHCE, porque a variante RHCE, ela é muitas vezes caracterizada pela presença de B ou BS. A gente sabe que a unidade transfundida também pode induzir a imunização, mesmo que o paciente tenha alelo RHCE normal. Eu tenho que saber, é halo ou autoanticorpo? Bom, isso aí, gente, eu vou dizer para vocês. Vocês têm que fazer sorologicamente essa diferenciação. Mas a biologia molecular, ela vai te dizer que trata-se, por exemplo, de um alelo, de um antígeno parcial. Se é antígeno parcial, tem mais chances de ser halo-anticorpo. Mas você não pode jurar enquanto você não fizer essa diferenciação por autoadsorção ou haloadsorção, tá? Tem a prevalência dos alelos RHC na população, ela é muito importante porque ela já te dá uma orientação do que tem acontecido. Então, por exemplo, se aquele alelo é tão prevalente, aquele indivíduo está tomando sangue pequeno positivo por anos e não está acontecendo nada, isso significa que aquele alelo não codifica um antígeno E pequeno parcial que induz a aloimunização, né? Outra coisa importante, saber se o genótipo é homozigoto, heterozigoto ou heterozigoto composto, da mesma forma que T, eu vou mostrar para vocês, e o efeito daquela variação genética com o risco de aloimunização. Também existem ferramentas hoje de bioinformática, que são os estudos de interação intraproteína 3D, que mostram a implicação da variante da terapia transfusional exatamente fazendo um estudo da conformação da proteína para ver onde é que esses antígenos variantes estão inserindo, se aquilo vai estar, aquele epítopo alterado vai estar mais ou menos exposto para o sistema imunológico.
Bom, os genótipos RHC variantes, eles, como eu disse a vocês, podem ser homozigotos heterozigotos e heterozigotos compostos. Então, aqui nós temos alguns exemplos. O homozigoto é o que tem o mesmo alelo, né, nos 2 cromossomos. Então, aqui o exemplo, CAR e CAR, e esse alelo codifica um antígeno E pequeno parcial. Ele pode ter um outro alelo, que é o 48C, homozigoto, que vai codificar um antígeno E pequeno fraco. Nós podemos ter os heterozigotos. Aqui complica um pouquinho mais. Você pode ter uma forma alélica normal associada com uma forma alélica alterada. Então, aqui nesse caso, um alelo C pequeno e pequeno com um alelo C pequeno AR. Geralmente, essa associação aqui acaba levando à expressão de um antígeno E pequeno normal, tá? Por que eu falei geralmente? Porque é o que tem se observado, apesar que ainda precisam de mais estudos que comprovem isso. Mas, aparentemente, a forma alélica normal, ela compensa a forma alterada na expressão do antígeno. Agora, se eu tenho uma forma alélica diferente, tá? Então, por exemplo, num alelo eu tenho C grande e pequeno, e o outro alelo é C pequeno AR, aqui eu tenho um parcial com uma forma alélica diferente. Então, esse genótipo aqui, ele vai codificar um antígeno E pequeno parcial, porque não é a mesma forma alélica aqui para compensar a forma alélica alterada, tá? E nós temos os heterozigotos compostos, né, que seriam 2 alelos diferentes. Então, aqui, por exemplo, CAR, CK, que vão codificar antígenos E parciais, CK, CBI também E parcial, e aqui o C48C, CC73DG, que vai codificar o E, o que nós está se chamando fraco parcial, apesar que eu acho que essa nomenclatura em breve vai cair por terra, porque ou é fraco ou é parcial. Então, vejam que dependendo da associação, aqui nós vamos ter um fenótipo deduzido. Então, isso é muito importante. Então, por quê? Por isso que é importante, mais uma vez, fazer a genotipagem. E nessas plataformas que nós temos utilizado, principalmente esses arrays, que tem as principais variantes RH, eles nos dão esse resultado e a gente já consegue interpretar e deduzir corretamente o fenótipo. Então, aqui eu vou falar para vocês, da mesma forma que eu falei, da relevância clínica dos anticorpos. Aqui, do anti-E pequeno, que é o anticorpo mais frequentemente encontrado em pacientes falciformes, porque a variante do antígeno E pequeno é a mais comum. Então, vejam só, da mesma forma que eu mostrei para vocês, nós temos aqui pacientes que desenvolveram anti-E pequeno, eram E pequeno positivo, estavam tomando sangue E pequeno positivo e acabaram desenvolvendo anti-E pequeno. Nós tivemos pacientes que desenvolveram anti-E pequeno, pacientes falciformes, que desenvolveram anti-E pequeno e que fizeram hemólise, tá? Aqui a gente vê a subida da hemoglobina S, a descida da hemoglobina, e nós tivemos pacientes que desenvolveram anti-E pequeno e tiveram um rendimento transfusional normal. Bom, quando nós fomos avaliar isso, nós vimos que esses aqui, eles tinham um determinado tipo de variante genótipo, que é esse CK, esse CBI, e que esses estavam implicados na formação de um antígeno parcial que induz um anticorpo anti-E pequeno clinicamente significante. Já esse 733G, 48C, 733G, essa forma alélica aqui, ou esse genótipo, ele é muito frequente em pacientes falciformes, gente. Isso aqui me deixou muito feliz na época que nós constatamos isso, que esses pacientes podem até desenvolver anti-E pequeno, mas que esse anti-E pequeno geralmente não tem importância clínica, tá? Isso também tem sido corroborado um pouco com alguns estudos na literatura. Obviamente, nós precisamos de mais estudos prospectivos, eu convido todos que puderem fazer esse tipo de estudo para a gente realmente comprovar isso, mas isso já me deixou bem mais tranquila, porque nós tivemos muitos pacientes que tinham essas variantes aqui e que acabaram tendo um rendimento transfusional normal. Então, vejam, mais uma vez, a importância de se fazer a caracterização molecular, para saber se é uma variante que vai induzir ou não a formação de
de um anticorpo que é clinicamente relevante. Bom, aí vem aquele conceito, né? O pessoal fala, eu quero uma transfusão RH variante compatível. Será que é RH variante compatível mesmo? Será que todo indivíduo que é E pequeno parcial, se eu pegar qualquer outro doador que é E pequeno parcial e transfundir, vai ser compatível? Será que na transfusão RH alelo compatível? Eu acho que esse é o termo, é o mais correto. Então, nós vamos ver por quê. Por quê? Porque a variante RH compatível são aquela, quando nós pensamos em variante RH compatível, nós pensamos em fenótipos parciais. Então, se o paciente tem um D parcial, eu posso dar um sangue D parcial para ele, o mesmo tipo que seja D parcial, ou se ele é E pequeno parcial, eu dou um sangue E pequeno parcial para ele e vai estar tudo bem, tá? O problema é que nós sabemos que esses antígenos parciais são codificados por alelos diferentes, né? Então, vejam, eu tenho aqui alelos que codificam variantes parciais, variantes E pequeno parciais. Eu tenho o alelo CAR, CIBI, que codifica o antígeno E pequeno parcial e a ausência do antígeno HRS. E eu tenho o CS-CTR, que também codifica o antígeno E pequeno parcial, mas a ausência do HRB negativo. Então, aqui já não são compatíveis, porque um é HRS negativo, o outro é HRB negativo. Então, não adianta eu simplesmente falar, vou dar um sangue E pequeno parcial, que vai ser compatível. Nem sempre, tá? Isso pode variar até pela ausência do antígeno de alta frequência que eles codificam. Então, é importante, mais uma vez, eu saber qual é o tipo de alelo que está envolvido. Recentemente, né, uma colega nossa, uma grande amiga minha, inclusive, a Margaret Keller, da Filadélfia, ela propôs uma premissa de transfusão alelo RH compatível justamente por causa disso, né? Porque a gente já sabia que não podia ser variante RH compatível, mas sim alelo RH compatível. Então, diante da dificuldade em encontrar doadores que tenham o mesmo alelo, principalmente se o paciente for homozigoto para aquele alelo, né, ou seja, que tem o mesmo genótipo, ela propôs o quê? Que os pacientes que expressavam antígenos RH parciais e que já tinham desenvolvido anticorpos, de repente eles podiam ser compatíveis com doadores com os mesmos, né, obviamente a gente pensa que vai ser, ou similares antígenos parciais. Então, o que ela propôs? Que, por exemplo, o paciente, se ele tiver o alelo A e B, tá? Ele tiver, por exemplo, o A em um cromossomo, o B no outro, eu vou ter que encontrar um doador que tenha os mesmos alelos que seriam, né, compatíveis com ele. Mas, de repente, eu poderia ter um doador que tivesse só o alelo B, e, de repente, ele pode ser compatível. Ou um doador que tivesse só o alelo A. Ou, né, eu poderia experimentar um outro doador que não tivesse nenhum desses alelos, mas que codificasse um antígeno E pequeno parcial. Ia depender da disponibilidade de doadores, que muitas vezes é muito complicado, a gente sabe que é muito difícil ter doador suficiente para a demanda transfusional desses pacientes. Então, nós teríamos 4 níveis de compatibilidade para testar, né, sorologicamente, né? Essa premissa foi instituída porque a chance de encontrar doadores homozigoto, principalmente para alelos RH variantes, ela é muito difícil, ela só aumenta quando a gente tem um investimento grande em doadores africanos, né? E para nós, inclusive aqui no Brasil, é um grande desafio, porque a mistura racial ela torna a busca de doadores homozigotos para alelos RH variantes mais difícil. Então, nós temos que ter algumas alternativas, né? Além disso, nós temos uma outra complicação do sistema RH, que é a associação de variantes RHD e RHCE, né? O indivíduo que tem, muitas vezes, paciente falciforme,
principalmente, que tem um antígeno E pequeno parcial, ele também pode ter um antígeno D parcial, porque lembra que o mecanismo de onde surgiram essas variantes, o mecanismo de onde surgiram essas variantes é o mesmo, ou seja, o rearranjo gênico. Então, da mesma forma que você tem um gene D híbrido, você também pode ter um gene CI híbrido, e no mesmo indivíduo você tem uma variante de D e uma variante de CE. Aqui nesse quadro, vou mostrar para vocês as associações mais frequentes. Isso também, se vocês forem lá na tabela da ISPT que eu falei para vocês, vocês vão ver, e já tem vários trabalhos, inclusive no Brasil, mostrando as associações mais frequentes em doadores ou em pacientes falciformes. É só para lembrar que, por exemplo, se eu encontrar um indivíduo que é DAR, eu vou olhar o gene CE dele, para ver se ele não pode ser CK ou CAR, que são as variantes de antígeno E pequeno mais frequentemente associadas a esse D parcial. Bom, e para exemplificar essa questão da dificuldade transfusional, eu vou mostrar um caso rápido de como a gente faz essa compatibilidade de uma paciente falciforme com 64 anos, R0R, tinha uma hemoglobina de 4,4 e foi solicitado 2 unidades de concentrado de hemácias. Ela já tinha um anti-D, um anti-E pequeno e um provável anti-HRS identificado em um laboratório de referência. Quando foi feita a biologia molecular, viu-se que ela tinha o alelo DOL, ela era a DOL homozigota, e CK-CBA, ou seja, ela tinha um genótipo heterozigoto composto para CE. Então, isso tudo, né, esses genótipos, eles realmente levam à codificação de um antígeno D parcial e de um antígeno E pequeno parcial com ausência de HRS. Então, os anticorpos que ela tinha desenvolvido, né, estavam justificados aí pelas variantes RH que ela possuía. Porque, exatamente por causa do fenótipo deduzido desses genótipos. Bom, como é que eu vou transfundir essa paciente, né? Então, eu posso lançar mão, né, porque eu não vou ter doador, assim, fácil, que tem o mesmo genótipo dela, daquela premissa, né? Então, aqui, com o mesmo doador, ou seja, o mesmo genótipo, que era HRS negativo, o soro dela foi compatível, mas quando você usou só um dos alelos RHC, CK, também foi compatível, CBI também foi compatível, mas quando se usou um outro alelo diferente do que ela tinha, foi incompatível. Então, veja, a sorologia já barrou aí. Então, é muito importante, né, você tentar ver qual é o alelo que seria mais compatível, que não é mais compatível, não, compatível com aquele paciente. Então, essa paciente poderia receber um genótipo igual ao dela, mas genótipo com um dos alelos, ou seja, nível 1, 2 e 3 de compatibilidade genética, como a premissa que a Margaret Keller instituiu. Então, mais uma vez mostrando para vocês, se eu não soubesse quais eram os alelos, né, eu não conseguiria caracterizar nem a paciente, nem os doadores que poderiam ser potenciais doadores para ela. Bom, essa transfusão de pacientes com variantes, ela não é simples, principalmente quando não há sangue disponível. No caso dessa paciente aí, que tem esse complexo genótipo e já com anticorpo, né? Mas se você não tiver, né, condições de encontrar sangue, depois que você fez a genotipagem da paciente, é importante ter boa comunicação com o corpo clínico, estudar familiares, requisitar familiares, que podem também, 1 a cada 4 familiares pode ter o mesmo genótipo, logicamente, contactar os colegas para ver se alguém tem doador disponível,
Buscar nos registros de doadores raros, por isso é importante ter esse registro, esse cadastro nacional ou internacional. E os pacientes em risco de AVC ou outras complicações clínicas, considerar transfusão de hemácias R2-R2. Nesse caso dessa paciente, nem isso era possível, porque ela também tinha um D parcial. Normalmente, nós não recomendamos a transfusão R2-R2, porque o paciente pode desenvolver um antigrande e complicar ainda mais a situação transfusional dela. E também, né, se basear nos resultados de MMA, apesar de não ser 100% seguro, eles já nos dão uma boa garantia do potencial hemolítico do anticorpo. Quais são os grandes desafios que nós temos com relação às variantes RH? Primeiro, o profissional da medicina transfusional, ele é treinado para transfundir antígeno negativo dos pacientes imunizados. Então, vamos dizer, o paciente tem um anti-E pequeno, né? É E pequeno positivo, e a gente sabe que aquele anti-E pequeno tem importância clínica, é difícil você convencer o profissional a transfundir um sangue positivo. Então, isso tem que ser muito bem treinado, principalmente nessa questão da interpretação alélica, né? A transfusão RH alelo-compatível, ela vai implicar na seleção de unidade concentrada de hemácia antígeno positivo, é isso que eu acabei de falar, com doador e paciente expressando o mesmo alelo ou alelos que codificam o mesmo antígeno variante. Então, isso tudo tem que ser muito bem treinado com a equipe. E identificar doadores expressando antígenos RH parciais incluem os que perdem antígenos de alta prevalência, os HRS e HRB negativo, que são considerados doadores raros, tá? Então, a gente tem que realmente transfundir para o paciente que necessita. Aonde estamos? Né, em relação à transfusão RH, alelo, variante compatível. Quais são as recomendações que existem hoje? Ter um melhor entendimento de quais anticorpos possuem alto risco de complicações hemolíticas. A prevenção da imunização com transfusão RH variante compatível deve ser feita caso a caso, para cada variante, de acordo com o risco de imunização e relevância clínica do anticorpo, e depende da prevalência do alelo na população. Né? Isso tudo tem que ser avaliado, e avaliado junto com o corpo clínico, com o médico que está assistindo o paciente. O potencial hemolítico dos anti-E pequeno-like e anti-HRB deve ser considerado. Nós vimos que muitos anti-E pequeno-likes e muitos anti-HRB não têm importância clínica, então, se puder fazer uma MMA, ou se puder ver a frequência daquele alelo na população, e as transfusões que o paciente já recebeu, isso é importante para avaliar o potencial hemolítico. Uma coisa muito importante, não solicitar sangue RH nulo para pacientes com variantes RH. O sangue RH nulo é muito raro, é um sangue conhecido como sangue dourado, inclusive pela sua raridade. Então, vamos deixar o RH nulo para o paciente que realmente é RH nulo, e que nós sabemos que no Brasil já existem alguns RH nulo, né? E tentar fazer essa transfusão de acordo com o alelo variante. E a decisão da transfusão RH alelo-compatível deve considerar, além do alelo específico, que nós já falamos, a condição clínica do paciente, a idade, o gênero, a história de produção de anticorpo, a necessidade transfusional, a disponibilidade de doadores e resultados de MMA e risco-benefício. Algumas vezes o paciente está irritável, ele não está precisando daquela transfusão naquele momento. Então, vamos considerar tudo isso, é importante que o médico trabalhe com o paciente, não com o resultado do exame, e tenha a melhor decisão transfusional para fazer uma transfusão alelo-compatível mais segura. Está tendo um aumento muito grande no interesse da compatibilidade RH ao nível alélico em pacientes falciformes, né? Principalmente nos pacientes que têm antígenos parciais com anticorpos, isso é uma preocupação mundial, né?
e tem se discutido muito o impacto do uso de unidade de concentrado de hemácias alelo RH compatível na prevenção da aloimunização. Até que ponto vale a pena você gastar algumas unidades e não deixar para o paciente que já se aloimunizou. Eu acho que nós vamos chegar lá um dia, mas no momento hoje a preocupação é maior com o paciente aloimunizado. O tipo de compatibilidade, se é alelo, haplótipo ou menos restritiva, tem sido considerado. Nem todas as variantes RH induzem a aloimunização, como nós vimos, nem todos os anticorpos RH são clinicamente significantes, por isso que é importante a gente conhecer a caracterização molecular dessas variantes, e a compatibilidade RH profilática vai depender, obviamente, da disponibilidade de doadores genotipados. As conclusões que a gente chega é que a amostra de pacientes ou doadores com expressão fraca de antígenos RH ou discrepâncias devem ser analisadas por biologia molecular. Amostras de pacientes com antígeno RH positivo, as mais comuns são D, C, grande e pequeno, com anticorpo correspondente, devem ser analisadas por biologia molecular e deve-se estabelecer estratégias sorológicas e moleculares para avaliação de reatividades fracas e discrepâncias e avaliar o significado clínico das variantes encontradas. Acredita-se que essa questão das variantes tem uma perspectiva boa no futuro, com uma compatibilidade RH genótipo compatível, quando se tiver também um maior investimento na genotipagem dos pacientes e dos doadores afrodescendentes, como mostra esse trabalho aqui, que foi publicado pela Estela Schuh. Bom, então, quando nós temos variante RH, nós estamos diante de um dilema, porque nós temos numerosas variantes, algumas são clinicamente significantes, podem induzir a aloimunização, mas não reação transfusional, outras não induzem a aloimunização, outras induzem a produção de anticorpos clinicamente significantes, de autoanticorpos, anti-HRB, anti-HRS, e nós temos que ter um número de unidades concentradas de hemácias compatíveis. De qualquer forma, é muito importante caracterizar as variantes RH, na hora da transfusão, realmente a gente põe um pouco a mão na cabeça, reza, mas acaba dando certo se nós tivermos realmente consciência daquilo que nós estamos, e da interpretação daquele resultado e das condições clínicas do paciente. É muito importante conhecer os alelos que codificam as variantes e o significado clínico dos anticorpos produzidos. E muito obrigada, desculpe aí pela aula longa, mas RH a gente não consegue falar em pouco tempo, fica muita informação, e mesmo assim eu tive que suprimir algumas informações, mas eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que surgir. Boa tarde, gente. Perfeito, doutora Lília. Excelente aula, muito completa, A gente deu uma pincelada aí, doutora Lília, em todas as dificuldades. Complexa, E a gente passa no nosso dia a dia, no Laboratório de Imunematologia. Estamos aqui com a diretoria do EMOS, junto da gente nessa aula. Está aqui o doutor Franklin, que desapareceu. Cadê Franklin, seu vídeo? Tem Luciana, tem Luani, que a gente... Boa tarde a todos. Pronto, Franklin, fica à vontade. Não é uma pergunta, mas para dizer que nós do EMOS estamos muito contentes com esse projeto do Ministério da Saúde, que a Denise está coordenando, está junto com o TIE, de receber essas amostras para fazermos a genotipagem, e queríamos pedir e incentivar todo o Brasil para que mandem as amostras para que a gente possa tratar nossos pacientes, que possamos transfundir nossos pacientes da anemia falciforme de uma melhor maneira. Franklin, eu estou muito satisfeita que isso pudesse. Você não imagina quanto eu estou satisfeita, porque nós vamos ter muitas respostas dessas que hoje eu
falei para vocês, a gente começou a ter algumas respostas, mas a gente não tem todas. Tá? Isso só vai beneficiar os nossos pacientes falciformes, que são os pacientes que mais vão precisar dessas respostas e de uma transfusão mais segura. Então, esse projeto, ele veio num momento em que nós realmente estamos precisando caracterizar essas variantes da nossa população de pacientes falciformes. A gente vê um mapeamento do Brasil e conhecer, eu sei que a Denise, nesse ponto, vai atrás dessa questão clínica, conhecer um pouco mais aí esse potencial hemolítico desses anticorpos que estão sendo produzidos, nós vamos ter uma resposta para o mundo, não é só para o Brasil, é para o mundo. Então, vocês vejam a amplitude desse projeto aí, não só a nível nacional, mas a nível internacional, e principalmente para esses pacientes que são pacientes já tão sofridos, né? Então, eu acho que esse projeto tem, assim, um apoio muito grande, e meu, eu acho que até, né, se o pessoal de fora souber, um apoio muito grande nesse sentido. E eu acho que nós temos que realmente agradecer esse entusiasmo todo de vocês, né, esse incentivo que vocês estão dando aos serviços, né, e a busca dessas respostas que a gente tanto precisa. Com certeza. E, assim, o Franklin falou do projeto, mas a gente não tinha introduzido ainda, né? Eu queria agradecer, viu, Denise, a doutora Lília pela aula, pela disponibilidade. A doutora Lília tem um compromisso muito grande, né, com a hemorrede, com os pacientes. E, assim, desde muito tempo, né, a gente tem a doutora Lília como uma pessoa que está puxando a hemorrede para cima, né, qualificando a hemorrede e buscando a transfusão melhor para os pacientes. Os pacientes de doença falciforme e essas questões mais relacionadas a a necessidade de genotipagem é uma coisa que era uma angústia muito grande, né, para quem faz clínica, para quem está diante do paciente, para quem está perguntando, e aí, transfundo ou não transfundo? E aí, vou ter solução ou não vou ter solução? Essa pergunta é muito importante, e a gente sofre muito quando o laboratório responde, não sei, quando o laboratório não dá uma resposta muito assertiva. E sei pela limitação da própria sorologia, da própria fenotipagem, dos métodos que a gente tem nos laboratórios. Mas é por isso que eu sou entusiasta sempre, né, dessa qualificação da questão de classificação sanguínea, de fenotipagem e genotipagem dos pacientes, porque a gente precisa principalmente desses pacientes que são mais transfundidos. E acho que a gente fica muito feliz, e doutora Lília, a gente é que está feliz em poder dar essa contribuição, né? Eu acho que, tomara que dê tudo certo, o projeto é um projeto que foi visualizado pelo doutor Marcelo Adas, né, pelo Ministério da Saúde, e ele perguntou se a gente toparia botar esse laboratório para funcionar. Acho que talvez esse seja um primeiro de outros laboratórios que poderão vir, né, se der certo realmente, e acho que a hemorrede tem muito a ganhar, né, participando disso. E eu não tinha entendido até agora o impacto que vai ter internacionalmente também, como a senhora falou, né? A gente vai começar a conhecer detalhes de uma população muito miscigenada, uma população muito particular, que a gente não sabia. Então, provavelmente, a gente vai ter muitas coisas a discutir, a confirmar, a colocar a partir dessa centralização e dessa possibilidade de genotipar esses pacientes. Eu estou sempre muito animada, não é muito a minha área, né? Eu fico assistindo e tendo inveja de vocês que entendem tudo isso, mas sempre muito animada para que a gente possa realmente dar essa contribuição e fazer esse projeto dar muito certo, porque acho que são coisas são tecnologias que têm que estar à disposição dos nossos pacientes, e são conhecimentos que a gente vai acumulando, vai adquirindo, e daqui a pouco eles vão se transformando e mudando a nossa forma de trabalhar no dia a dia. Acho que isso é muito importante, eu estou bem animada com isso. Né? Queria agradecer a senhora muito
por todo o apoio, sempre, né? Não precisa ser dentro de projetos, sempre que a gente precisa, a senhora está disponível. Então, acho que a senhora é uma das grandes mentoras, realmente, da Imunemato brasileira, e a gente reconhece isso, a gente agradece tê-la conosco, né? Nesse entusiasmo mútuo, né? Tanto de quem está vendo o projeto acontecer, como da gente que também está com um pouco de ansiedade, né? Porque vai que a gente não faz direito, né? Mas vamos tentar fazer, né? Eu acredito que vai conseguir. Luciana, eu tenho certeza que vocês vão fazer muito bem feito. Aliás, eu sou fã de vocês aí, do Emoce, sua, da Denise, da equipe toda, e vocês estão sempre despontando, vocês estão sempre buscando uma melhoria nessa questão da segurança transfusional, estão querendo sempre aprender, estão querendo sempre trazer novidades, participar desses projetos do Ministério. Eu acho que o Ministério já fez 2 grandes avanços, um foi o programa de sangue raro, né? E agora, esse aí, teve dos pacientes talassêmicos também, que o Ministério já genotipou, já teve um projeto de genotipagem de todos os pacientes talassêmicos, e agora entrou de falciforme nas variantes RH, que realmente é muito complicada, como você falou, todo mundo hoje tem medo até, né? Então, hoje vocês vão poder mostrar para o Brasil e para o mundo que isso é possível e que se consegue fazer e se consegue trabalhar melhor com esses pacientes dessa forma. Então, eu que agradeço o convite, eu vou estar sempre disponível realmente para ajudar o Emoce Hemorrede, né, porque eu acho que eu estou aqui para isso, é aquela coisa que eu falo, né, a gente não leva conhecimento junto com a gente tem que deixar para os outros, a gente tem que fazer equipe e tem que contribuir da melhor forma que a gente pode para que os nossos pacientes se beneficiem, né, a gente trabalha por eles. Então, eu que agradeço o convite e parabenizar o Emoce por essa iniciativa que é fantástica. Gente, na verdade, antes de a gente concluir, tem a Paula Terence com a mãozinha levantada. Paula, pode ficar à vontade, fazer sua pergunta, seu comentário. Paula? Não. Na verdade, eu queria fazer alguns comentários, né? Porque eu acho que eu falei foi pouco, adoro falar, né? Primeiro que eu acho que a gente tem muito um privilégio, né? Aqui no Ceará, de a gente conseguir abraçar essa causa e ter apoios, né? Doutora Lília, eu me lembro, um dos primeiros casos raros que a gente se deparou aqui, a primeira pessoa que eu liguei foi a senhora. E me deu uma luz e realmente o quanto que a gente aprende, né? Eu gosto muito da hemoterapia por seu trabalho, que a gente vê que é um trabalho de rede, de amizade, né? Que a gente consegue crescer juntos. Então, eu sou muito feliz e eu acho que, particularmente, a imunohematologia na hemoterapia tem muito essa parceria, né? E a senhora está em todos os serviços, né? A senhora não está dando hoje aula para o Emoce, a senhora está dando aula para todos os serviços do Brasil, e talvez até de fora, né? A gente nunca sabe quem que assiste esses vídeos depois que ficam disponíveis no nosso site. E a gente realmente fica muito feliz com esse projeto do Ministério. Primeiro, eu acho que a gente tem um orgulho de ter sido escolhido, né, pelo Ministério para poder fazer parte desse projeto. Nós adoramos desafios, é um problema, né? A gente não tem muito juízo, vamos que a gente se organize e faz. E eu acho que esse é o primeiro passo. O primeiro passo para a gente descobrir quem são nossos pacientes, né, nossos pacientes individuais, nossos pacientes como Brasil, nós precisamos saber quem são eles. E alguma coisa que a senhora comentou, que eu acho que a gente tem que falar muito, que é a compatibilidade, eu preciso do doador. Então, esse é o primeiro passo, que é ver os nossos pacientes, para a gente saber qual é o buraco, né? Qual é o tamanho do problema, para a gente poder ter uma solução depois, muito maior do que a gente está começando a fazer aqui, né? Que é a questão da genotipagem de paciente. A gente precisa genotipar doador. Então, não adianta a gente ficar falando que eu vou conhecer meu paciente se eu não consigo depois dar a solução transfusional para ele. Você vai ter as primeiras respostas, aí depois você vai trabalhar com angústia. Exatamente, mas foi isso que a gente sentiu quando a gente passou a fazer genotipagem aqui, né? Então, nossos pacientes entraram no projeto da genotipagem, todos eles já foram, né? A maioria já foi, mas tem uma parte sendo genotipada agora, e de vez em quando a gente se assusta, aquele paciente que já tem 150 transfusões, eu descobri que ele tinha sangue raro agora, falou, opa, já passamos 150, não vai ser agora que vai formar anticorpo.
mas tem paciente que está começando a vida transfusional agora, e a gente, por exemplo, descobriu um menininho JSB negativo no interior do Ceará, né? O que vai ser da gente, né, do ponto de vista transfusional, se ele desenvolver algum anticorpo. Então, essa angústia vai surgir, né, doutora Lilian, normal, quando a gente começa a enxergar, né? E ela é importante, porque eu acho que se a gente não tiver medo, se a gente não tiver dúvida, a gente não consegue buscar o melhor para os nossos pacientes. A gente fica lá no... né? Então, eu acho que esse é um passo muito importante para a hemorragia brasileira. É um projeto, então, que ele está sendo financiado pelo Ministério. A gente vai conseguir genotipar os pacientes selecionados, então, cada serviço, cada hemocentro do Brasil vai poder selecionar seus pacientes. A gente conversou, né, doutora Lilian, para tentar definir alguns perfis que provavelmente vão se beneficiar da genotipagem. A gente não vai conseguir genotipar todo mundo, a gente vai ter que selecionar alguns pacientes, e essa escolha vai ser de cada serviço. A gente está se organizando, e depois a gente vai mandar um ofício para vocês com as orientações um pouco mais detalhadas, mas a gente já tem no site do Hemoce, depois eu boto o link aqui, Tia, bota o link aqui, por favor, no grupo. A gente vai botar o link aqui no grupo, de onde vocês podem buscar as informações iniciais do que é o projeto, termo de consentimento, alguma informação, né, mais superficial, por enquanto, e para depois a gente poder ter esses pacientes, essas amostras chegando, e a gente conseguindo dar essa resposta para todos os serviços. Eu queria pedir para o Thier vir aqui, Thier, para a gente olhar para a carinha do Thier, porque o Thier é uma figura conhecida no Brasil, mas ninguém conhece, né? Todo mundo sabe quem é, mas ninguém sabe a cara. Thier, vem cá. Porque o Thier é a solução da genotipagem. Quando alguém fala, eu preciso de genotipagem... Prazer! Bem... E a Claudinha está aqui também, a Claudinha é hematologista e hemoterapeuta também formada em Ribeirão. A filha da doutora Lilian não tem jeito, Suzana também está ali do lado da doutora Luciana, né? Então, não tem jeito, o Ribeirão assumiu aqui o Hemoce, viu, chefe? Estou vendo. Eu estou, na verdade... Pegada de gente boa, né, Luciana? E aí... Aqui para lá, né? Pronto. Aí Claudinha e o Thier vão ficar à frente, junto com a Laís, que não entrou aqui, do projeto de genotipagem de falciformes, né, mais diretamente. Eu vou passar um ano fora, então eu estou me despedindo semana que vem, mas eu vou estar sempre com o meu WhatsApp à disposição, todo mundo sabe onde me encontrar. Franklin é o diretor, né, da hemoterapia, nosso chefe direto, Luciana, chefe mor. Luani está escondida, está por aí. A Luani teve que pegar a bebê dela no colégio, ela estava aqui até agora, mas ela estava ouvindo tudo até agora. Pronto, e a Luani é a diretora da hematologia que tem esses pacientes, né? Então, a gente tem uma parceria muito próxima, laboratório e assistência, exatamente para a gente poder prover o melhor atendimento aos pacientes. Então, essa é a equipe, né, por trás agora desse novo projeto, e a gente fica muito feliz. Doutora Lilian, eu queria agradecer de todo o coração a sua disponibilidade de sempre. E eu que agradeço, Denise. Enquanto você estiver fora, se eles precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição. Tá? Vamos precisar. Eu sei que você vai aí está saindo para um projeto muito bom, né? Te desejo toda a sorte do mundo, toda a felicidade do mundo, mas eu também estou aqui, estarei à disposição do que for necessário, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode contar comigo, viu? Perfeito, muito obrigada. Eu acho que é isso, né? Eu não sei se alguém quer conversar, quer falar mais alguma coisa, quer fazer algum comentário. Tudo certo? Então, tá bom. Eu queria agradecer novamente, doutora Lilian, pela excelente aula, né? A gente tem que sempre se debruçar, né, para a biologia molecular de grupo sanguíneo, somente RH, é o mundo. Você lê 1000 vezes, e 1000 vezes você tem uma informação nova, né? E, então, assim, é sempre bom a gente assistir uma aula de quem está vivendo essa genotipagem, essa biologia molecular não dá para dizer quantos anos, né, doutora Lilian? Ai, não, nem vou falar. Vai me denunciar. Mas é isso, então aproveitar, e muito obrigada pela disponibilidade mesmo de estar sempre, né, se colocando para a qualquer necessidade. Eu não vou estar presente, mas vou estar junto, e tenho certeza que eu vou precisar da senhora várias vezes, então prepara o celular, prepara o WhatsApp, porque a gente vai precisar desse apoio. Estou à disposição. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram aí hoje assistindo,
né, a aula e também me coloco à disposição de todos, de qualquer dúvida que surgir aí, né, todo mundo tem meu e-mail, é só entrar em contato. Perfeito, muito obrigada, e obrigada a todos pela participação, a gente teve 170 pessoas na sala, Olha, que né? beleza! Muito bom, então o Imunemata é sempre muito animada. Verdade. Então, agradecer, doutora Linha, por tudo, viu? Obrigada a todos. Pelo convite. Boa tarde, gente, foi um prazer. Prazer. Tchau, tchau.